Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima avaliou o início do governo Lula, comparando com outros casos históricos de início de governo. O deputado apontou que o governo Lula é uma colcha de retalhos feita para agradar aliados políticos e não para servir a população, e afirmou: então, temos um governo com uma incapacidade administrativa impressionante. Sequer os postos do governo foram ocupados com 89 dias de desgoverno. Infelizmente, a 11 dias de completar 100 dias de governo, podemos concluir que estamos à beira do abismo. O deputado explicou que o presidente desautoriza seus próprios ministros e as consequências já se mostram no desemprego e nas péssimas perspectivas para a economia. Luiz Lima disse: estamos há 89 dias sem picanha e vamos chegar a 100 dias de um governo que nem sequer tem organização suficiente para dar sustentação e governabilidade ao seu próprio governo. O maior inimigo do PT é o próprio PT. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Rio de Janeiro. Como é que a gente vai falar aí? Obrigado, presidente Pompeu. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Tudo está escrito. Presidente Pompeu, estamos com 89 dias de governo. Estamos a 11 dias para completar 100 dias de governo. E, lamentavelmente, esse governo não apresentou uma direção. Tivemos casos históricos de 100 dias de governo. Quero me recordar aqui do presidente Roosevelt, quando na década de 30, na Grande Depressão, teve a capacidade de, em 100 dias, reestruturar os Estados Unidos, e alguns anos mais tarde os Estados Unidos está na Segunda Guerra Mundial como uma grande potência do mundo. Isso se deve à organização. Nós temos no atual governo do PT uma verdadeira concha de retalhos, onde os ministérios, os 37 ministérios, são dirigidos por partidos políticos com direção política, com ambições diferentes, ambições muitas essas do poder. Hoje nós temos em determinados ministérios um ministro que não indica o seu secretário, que o secretário de um determinado ministro é indicado por um outro partido que não o do próprio ministro.
Então nós temos um governo com uma incapacidade administrativa impressionante. Sequer postos do governo foram ocupados com 89 dias de desgoverno. E podemos afirmar que estamos a 11 dias de chegarmos, infelizmente, à conclusão que estamos à beira do abismo. Um presidente da República que descredencia o ministro da Justiça quando da operação da Polícia Federal. É demonstrado o risco do senador da República, Sérgio Moro, à sua família. Um presidente da República que descredencia o seu Ministério da Previdência, o seu ministro da Previdência, o Lupe, quando o próprio Lula fala que fixou os juros consignados do INSS aos aposentados em 1,97. Nós temos um presidente da República acompanhado de um ministro da Casa Civil que entregou a Bahia com a maior taxa de desemprego desse país. Nós temos um presidente da República auxiliado por um ministro da Justiça que entregou o Maranhão com o pior IDH do Brasil. Nós temos um presidente da República que tem como ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que não se posiciona em relação ao aborto, e nós temos um ministro da Previdência, senhor Carlos Lupe, que é contra os aposentados naquele imbróglio de dificuldade dos empréstimos consignados. Presidente Pompeu, ao final do primeiro bimestre de 2023, nós tivemos a queda de 38% no oferecimento de emprego do nosso país. Ano passado, no mesmo período, nós tivemos 520 mil novos empregos e esse ano de 2023 estamos com 326 mil novos postos de trabalho, 38% a menos. Esse é um forte indício de distúrbio, de organização, e ontem chegou aqui na Câmara dos Deputados, apresentado ao presidente Arthur Lira, o arcabouço fiscal. Eu acho que era melhor não ter apresentado, porque um governo que apresenta que tem piso de gastos e não teto de gastos, um ministro da Fazenda que entende que quanto mais o governo gasta, mais ele faz girar a economia, esse é o maior papo furado que a gente pode ter. E ontem, infelizmente, tivemos representando o Brasil a ex-presidente Dilma, que foi indicada para presidir o BRICS, a estocadora de vento, a presidente que saudava a mandioca. Ela ontem sequer ela conseguiu dar uma entrevista em inglês, mesmo o repórter falando com muita calma. É a falta de tecnicidade pura desse governo, é a irresponsabilidade. Então, estamos a 89 dias sem picanha e vamos chegar a 100 dias de governo, em um governo que sequer tem a organização suficiente para dar sustentação e governabilidade ao seu próprio governo. O maior inimigo do PT é o próprio PT, e a gente vai ter nos próximos 3 meses, infelizmente, a apresentação de um grande governo. Grato, digníssimo presidente Pompeu de Matos, nobres colegas, é uma honra estar neste ringue onde eu luto pelo Brasil. Saudação ao meu colega Marcelo Moraes, que acaba de chegar comigo do grande evento de recepção do presidente Bolsonaro. Fazia muito tempo que eu não me emocionava como hoje. Aliás, eu já dormi sonhando, projetando esse momento. Depois de 3 meses, o presidente afastado do Brasil volta nos braços do povo. As ruas de Brasília congestionadas, polícia em todos os locais, helicóptero 1, 2, 3, 4, show de helicópteros, imprensa cobrindo, pessoas vendendo a bandeira do Brasil nas ruas, como não faziam há muito tempo, pessoas andando rumo à sede do PL com a camiseta do Brasil. Emoção, patriotas estão voltando revigorados com mais força. O evento onde um grupo selecionado recebeu o presidente Bolsonaro.
Lá estavam os deputados, amigos, familiares do presidente Bolsonaro. Quando chegou o Bolsonaro, todos, Bolsonaro, mito. Mas parecia que cada um que lá estava puxando do fundo da sua alma aquele amor ao Brasil, ao país, sabendo que o Brasil tinha novamente aquele presidente que ama o seu país, aquele presidente patriota, não um presidente que destila ódio, destila vingança. E a anunciada vinda de Bolsonaro já provocou no ex e futuro presidiário Lula uma leve doença. Coisinha de nada, diz ele, mas não. Imaginem como estão hoje as forças negativas desse país, sabendo que Bolsonaro está de volta. Abracei o presidente, notei uma emoção nele. Sabe aquele abraço de que bom, estou de volta, Bibo, muito bom, muito bom. Fazendo uma live que você pode conferir na minha rede social. Acabei minha live, quando mexo para o lado, quem estava chegando? A primeira-dama, presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro. Claro, comecei uma outra live e a primeira-dama também emocionada. Sabe quando se vê que a naturalidade, quando no brilho dos olhos você vê o amor ao país, você vê aquele resgate de honra e dignidade voltando aos brasileiros. Momento de muita emoção que eu quero repartir com todos vocês, brasileiros. Tenho certeza, e quem fica naquela dúvida, Bolsonaro não é o líder da oposição? É um urubu de plantão, tentando colocar ali uma desagregação. Ninguém tem a legitimidade, a capacidade de combater esse desgoverno como Bolsonaro. Em breve, no horizonte já vejo Bolsonaro novamente presidente da República. É uma pena o que nós brasileiros sofremos. A pandemia, tantas mortes, a derrota de Bolsonaro, que não foi derrota. O outro não venceu, ele que perdeu. O Brasil perdeu. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro daria de banho, porque aqueles que votaram no descondenado, votaram no ex e futuro presidiário, estão arrependidos. Eu falo com pessoas, pois é, não achei que ia ser tão ruim, achei que o Lula não seria tão ruim. Eu digo não concordo. Lula, para ser ruim, tem que melhorar muito. Lula, para ser ruim, tem que melhorar muito, porque ele está péssimo para mais. Lamento, eu como brasileiro, gostaria que ele estivesse fazendo algo bom, porque eu sou brasileiro, sou um patriota, mas a esquerda é contra tudo, é a favor de nada. A esquerda é do quanto pior, melhor, e não desapegaram a isso ainda, fazendo com que eles pensem que ainda são oposição. Mas aqui nesta casa, só o PL representa mais de 20%. A oposição ao governo, desgoverno, é a maioria no Congresso todo. Grato, digníssimo presidente Bolsonaro, Michele, todos bem-vindos. Viva o Brasil, viva Bolsonaro!